Bom dia, querido, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Ainda bem que existem outros campeonatos, né, Pitoli? Só isso. Sim. Tá vendo, Alex? Toma. Você quer falar de futebol agora palmeirense? Agora o foco é o Galo na Libertadores, né? Que beleza, hein, doutor? Mas faz parte. Palmeiras, vamos e convenhamos. O Palmeiras fez uma bela partida, mereceu uma vitória no jogo, inclusive. Mas o importante é que o São Paulo classificou e a CBF pode fazer o Pix. É isso que importa. Alex, 2-0 com 13 minutos e tomar Olha, eu vou te falar, quando eu vi o segundo gol, eu falei, vem goleada de novo, que nem foi no Campeonato Paulista. Então, eu não entendi. Graças a Deus não aconteceu, Pitoli. Fala, Arthur. Eu confesso que eu não entendi. 2-0 em 13 minutos, falei, vai ser 8. Eu também pensei. Tá certo. Era o que a gente imaginava também gostaria, né, Pitoli? Mas futebol tem não, disso. eu não gostaria não, Arthur. Eu não gostaria. Eu adoraria. Mesmo porque eu adoraria. Entre São Paulo e Palmeiras numa eventual disputa ali nas quartas, eu sou mais São Paulo pro Coringão pegar. Viu? Mas uma vez o Abel Ferreira falou uma coisa interessante, Pitoli, que é um jogo. Em jogo tudo pode acontecer, embora às vezes uma equipe seja superior à outra, enfim, é um jogo de futebol. É por isso que tem toda essa beleza. Legal, muito bom. Arthur, vamos lá, do que a gente vai tratar hoje? Ontem você me falou, mas o meu computador já não é mais memória, é vaga lembrança. Eu estou com aquele computador português aqui funcionando. Manda, Arthur. Hoje, Pitoli, podemos falar sobre arterites. Arterites, eu estava tentando me lembrar. O que é arterite? Então, a arterite, Pitoli, ela engloba dentro daqueles grupos de inflamações das artérias. Por isso o sufixo "it" ali no final? Por isso o sufixo "it", muito bem. É um pouco diferente quando você tem a arteriosclerose, né? A arteriosclerose é o endurecimento. Esclerose é aquele termo que vem do grego, que significa endurecimento, uma inflamação mais crônica, né? Então, E a arteriosclerose a gente conversa bastante, todo mundo sabe, aqueles alimentos que podem trazer problemas de placas de gordura nas artérias. Esse é um processo degenerativo, ou seja, de acordo com a genética e com os hábitos, a pessoa vai manifestando mais ou menos arteriosclerose. Já tem imagens na tela da PAN, já viu? Opa, bacana. Essas imagens são do que nós vamos conversar hoje, que é sobre as arterites. As arterites, na verdade, são inflamações, Vitória. Essas inflamações, elas podem acontecer, por incrível que pareça, é muito parecido com o processo de reumatismo, né? Até os reumatologistas trabalham muito conosco nesses tipos de patologias. Ou seja, você tem o quê? Um grupo de células que começam a atacar a própria artéria das pessoas. E dependendo do tipo da artéria, Vitória, é aquele problema que você vai ter. Por exemplo, se for uma artéria do rim, a pessoa provavelmente terá uma repercussão no funcionamento dos seus rins. Pode ser a famosa arterite temporal. Então, eu já não estou falando só de membros inferiores. Não. Aí eu já estou... A arterite, ela tem essa característica de ser assim, difusa, né? Ela pode acometer qualquer lugar. Por exemplo, acho que até uma foto, aquelas artérias que aparecem aqui na têmpora, né? Onde tem a artéria temporal, por isso o nome, né? E é chamado arterite temporal. É uma inflamação dessa artéria, que ela causa cefaleias, ela causa, assim, alguns problemas mais relacionados à parte neurológica também, em alguns momentos, né? Mas é de causa inflamatória, na grande maioria das vezes reumatológica. O que é inflamatória e reumatológica, Vitória? É quando a artéria ela é acometida, como eu falei no começo, por essas células que agridem a própria artéria, e ela se inflama. E por qual motivo, Arthur? Provavelmente, Vitória, uma predisposição genética ou uma condição de autoimunidade, certo? É uma doença autoimune. Então, em algum momento, por algum gatilho, certo? Por exemplo, o cigarro, certo? A pessoa não tem nada, de repente ela decide começar a fumar. Esse cigarro, no seu código genético, pode disparar, pode dar esse gatilho da inflamação dessa artéria, Vitória. Então, autoimune significa que não tem cura, Arthur? Não, tem controle, só o tratamento e controle. Tem controle. As doenças autoimunes, Vitória, elas hoje em dia têm controles fabulosos, né? Várias doenças, como doença de Crohn, as próprias artrites reumatológicas, né? Você tem artrite reumatoide, a artrite por osteoartrose. Então, tudo isso você controla, dificilmente você cura. É mais ou menos, Vitória, igual você comparar com a hipertensão arterial. É que eu estava tentando imaginar e fazer uma relação da arterite com qualquer outra, uma inflamação de garganta, por exemplo. Você tem ali um momento, você tem um medicamento, uma medicação e tal, um período,
saiu, acabou. É muito importante você citar isso, porque eu consigo Eu sou um leigão, hein, esclarecer. Arthur? Não entendo, lógico. É muito importante você citar isso, porque a gente pode até diferenciar. Uma inflamação da garganta, por exemplo, uma amidalite, né? Uma faringite. Qual a diferença? Na grande maioria das vezes, são micróbios, sejam eles as bactérias, os vírus, fungos. Então, são germes que estão atacando aquele órgão. E aí sim, você vai com antibiótico, você vai com antifúngico, com algum antiviral, com tratamento de vacina, e você consegue debelar, você consegue, de certa forma, diminuir aquela quantidade de bactérias que estão causando aquela infecção. No caso da arterite, Pitoli, é igual ou muito parecido com o problema de uma artrite reumatoide, por exemplo. A pessoa tem aquelas deformações nas mãos, nos pés, nas articulações, em função de uma agressão autoimune. A pessoa tem, por alguma razão, algum gatilho genético que faz com que isso se inicie, Pitoli. Entendi. E tratamento para isso, Arthur? Você falou do controle, que é possível hoje. É possível controlar e diminuir os impactos da arterite? Sim, sim. Tem vários tratamentos. O importante também, Pitoli, é frisar o seguinte, que esses quadros, eles começam, às vezes, com com manifestações sistêmicas, né, Pitoli? Essas manifestações sistêmicas são aquelas que não são específicas. Por exemplo, febre, a tal dor de cabeça que eu comentei, um cansaço. Nesses tempos a gente vai pensar em dengue, vai pensar em Covid, mas também, por isso que é a necessidade de procura do médico, do profissional, você pode estar desenvolvendo algum outro problema, né? Você sabendo que tem esse pródromo, você sabendo que tem esses sintomas que se iniciam, procura o médico. O tratamento, Pitoli, hoje em dia você pode fazer, dependendo da doença, com corticoterapia, ou seja, são os famosos corticosteroides. Você pode usar aqueles imunobiológicos muito modernos hoje, ou são medicamentos que fazem com que seus anticorpos fiquem um pouco menos ativados, para que não haja agressão àquele órgão, àquela articulação. Agora, no caso das arterites, por exemplo, você pode tratar com anti-inflamatórios, tá? Hormonais e não hormonais. Tá? Então, depende muito do estágio, da quantidade ou da qualidade dos sintomas que as pessoas têm, que o paciente tem, que você vai determinar o tratamento. E para eu identificar, eu em casa, tentando me entender com aquela dor de cabeça que não existia, ou com qualquer outra alteração que não existia, como é que eu posso identificar para tentar encontrar o caminho até chegar ao médico e, de fato, buscar o tratamento? Um sinal, então, é lógico que é sempre importante procurar o médico, mas um sinal é sempre você ter algum, ou na maioria das vezes, você tem algum sintoma relacionado a uma artralgia. Então, você tem uma dor de cabeça, por exemplo, e você tem uma febre pequena, não muito alta, mas tem uma dor na sua articulação, seja do punho, dos dedos. Isso chama atenção, é um sinal que... Algo diferente. Algo diferente, não é apenas aqueles sintomas, vamos dizer, mais comuns, mais frequentes, né, daquelas infecções. Você tem alguma coisinha ali, chama atenção aquela articulação, né, da mão, começou a doer, mais ou menos no mesmo período que você teve a febre, e por aí você vai procurar o profissional depois, Vittório. Bom, e o doutor Arthur Rocha Lima, médico vascular, também tem outras informações importantes em seu canal do YouTube, que é o canal Vascular na Veia. E no Instagram, sucesso absoluto com o perfil DR de doutor, DR Arthur sem o H, vascular, DR Arthur sem o H, vascular, no Instagram com mais informações para você. Bom, querido, um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira, bom final de semana, Arthur. Muito obrigado, Pitoli, a todos que nos ouvem também. Obrigado, Arthur.